Olá, mais uma vez. Vamos agora gravar mais um pouco desse vídeo, da continuação do vídeo anterior, tá certo? Nós vamos agora falar sobre a lógica na matemática em outro sentido. Vamos trabalhar com os conectivos e com as tabelas verdade, chamadas famosas tabelas verdade. Armando Peixoto é o professor dessa disciplina juntamente comigo, tá certo? A lógica na matemática, como no vídeo passado nós falamos sobre isso, ela trabalha com o que se chama de proposições. São sentenças de cunho matemático. Essas proposições têm que ser sentenças declarativas, tá certo? Ou seja, afirmam alguma coisa claramente, e além disso, elas podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Existem algumas operações com as chamadas proposições. Você pode juntar essas proposições fazendo uma nova proposição. Se você pega uma proposição P e outra Q, você pode fazer P e Q, você pode fazer P ou Q, você pode fazer se P, então Q, e assim por diante. Você pode fazer a negação de P, chamada não P, tá certo? E hoje nós vamos ver como é que nós vamos dizer se essas novas proposições compostas agora são verdadeiras ou falsas. Os conectivos são esses aqui. Como já dissemos, temos o conectivo I, que é esse I aqui. Tem o conectivo OU, chamado de junção. Tem esse aqui chamado condicional. Tem esse aqui chamado equivalência, ou bicondicional. E tem o símbolo da negação, que é esse tiozinho aqui. Pois é, pessoal. Então, vamos ver a tabela verdade da conjunção I e da disjunção OU. São coisas diferentes. Quando a gente afirma I, nós estamos muito comprometidos com a verdade. Se eu disser eu vou à praia e ao cinema, eu estou dizendo que vou à praia e ao cinema. Se eu não for a um dos dois, eu estarei mentindo. Mas se eu disser eu vou à praia ou ao cinema, é claro que se eu não for a um dos dois, eu não menti. Eu disse, ô Armando, eu vou à praia ou ao cinema. Então, se ele me disser foi à praia ou ao cinema, eu digo não, eu fui só ao cinema. Não estou mentindo. Então, nesse sentido, você vai ver que se as duas forem verdadeiras, o I é verdadeiro. Mas se a primeira é verdadeira e a segunda for falsa, aqui nós já temos falso. Da mesma forma, falso com verdadeiro, falso. Falso com falso, falso também. Então, a conjunção I ela é muito rígida. Ela só é verdadeira quando as duas são verdadeiras. Já não é o caso da OU. A OU é mais flexível. Por isso nós devemos sempre dizer OU. Por quê? Se ambas são verdadeiras, nós temos verdade. Se uma for verdade e outra falsa, temos verdade. Se for o contrário, verdade. E se ambas forem falsas, aí é claro, eu não fiz nenhuma das coisas que eu falei. Aí, nesse caso, neste único caso, ela é falsa. Então aqui você tem a diferença entre conjunção I e disjunção OU. Vamos ver agora a famosa condicional. A condicional ela é um pouco sensível, um pouco estranha no começo. A tabela da condicional ela é um pouco esquisita. Ela só vai ser falsa, veja só, a condicional só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda for falsa. Entende? É difícil entender. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, nesse caso a condicional é falsa. Para que a gente consiga entender isso, vamos ver alguns exemplos. A tabela é verdade, então ficaria assim, olha só. Se as duas forem verdadeiras, verdadeiro, claro.
Se ambas, aliás, se a primeira for falsa e a segunda for verdade, nós temos verdade. Estranho, né? Se ambas forem falsas, eu tenho verdade também. Agora, se a primeira for verdadeira, aqui, e a segunda for falsa, aqui esse é o único caso que a condicional é falsa. Nos demais casos, ela é verdadeira. Eu vou tentar explicar um pouco e por que isso, tá certo? Vamos lá. Vamos supor que a Adriana diga para sua prima: olha, se eu ganhar na loteria, então lhe darei R$1.000. Se eu ganhar na loteria, então lhe darei R$1.000. Pense um pouco. Quanto é que ela vai mentir? Diga aí. Quanto é que a Adriana mente? A resposta é: ela ganha na loteria e não dá os R$1.000. Ou seja, acontece a primeira e não acontece a segunda. Vamos ver outro exemplo? Essa é a lógica da definição. Outro bom exemplo é que a mãe diz para a filha: olha, minha filha, se você tirar boas notas, então eu lhe darei uma viagem para o Rio. A pergunta que se faz é: quando é que a mãe faltou com a verdade? Quando é que essa mãe não disse a verdade, no final das contas? Ela disse: se você tirar boas notas, eu lhe darei uma viagem para o Rio. Então, ela vai mentir, ela não vai falar a verdade quando a filha tirou boas notas, ou seja, aconteceu a primeira, e ela não ganhou a viagem para o Rio. Então, aconteceu a primeira e não aconteceu a segunda. Mais um exemplo: o político sempre faz isso. Ele diz ao eleitor: se eu for eleito, lhe darei o quê? Um emprego. Lhe darei tudo o que você precisa. Então, a pergunta é: quando é que o político está mentindo no final das contas? Ele disse: se eu for eleito, lhe darei um emprego. Ele vai mentir quando o político foi eleito, o eleitor foi lá e pediu: cadê o emprego? Ele fala: não tenho emprego. Então, a mentira é: o político foi eleito e o rapaz não ganhou o emprego. Aconteceu o primeiro e não aconteceu o segundo. Esses exemplos dão uma ilustração de que quando a Adriana ganha na loteria e não dá os R$1.000, quando a filha tirou boas notas e a mãe não deu a ela uma viagem para o Rio, quando o político se elegeu e não deu emprego ao seu eleitor, eles mentiram. Não estão falando a verdade, ou seja, a condicional é falsa. Por essa razão, resumindo, a tabela verdade da condicional, voltando, é essa aqui. Verdade quando diz as duas verdades. Se aconteceu esta e não aconteceu essa, tá vendo? O político foi eleito e não ganhou o emprego, o rapaz. Por isso que a condicional é falsa. Mas se o político não foi eleito, ele pode ter ganho um emprego. O político pode não ter sido eleito e mesmo assim, por essa razão até, não ganhou o emprego. Ele pode ter ganho ou não ganho, ou seja, não há compromisso do político de não ter tido o emprego. Pode ter tido ou pode não ter tido. É o caso da filha. A filha pode não ter tirado boas notas, mas mesmo assim a mãe, com pena, pode ter dado a ela a viagem ou não. Não existe compromisso, mas claro, quando o primeiro acontece e o segundo não acontece, pessoal, aí não tem jeito. A frase é falsa, ou seja, a condicional fica falsa. Ok? Então, se as duas forem falsas, essa fica verdadeira. Mais uma vez, resumindo, a condicional só é falsa quando que a primeira é verdadeira
e a segunda é falsa. Nos demais casos, a condicional é verdadeira. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.